Vamos para os argumentos finais sobre a existência ou não do purgatório. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje então nós vamos para os argumentos finais sobre a existência ou não do purgatório. Se você não assistiu o primeiro vídeo, a minha dica para você é parar este vídeo e lá assistir primeiro o primeiro vídeo e depois retornar aqui, ok? Por quê? Porque lá nós temos diversos argumentos que já foram debatidos e rebatidos. Então, se você assistir esse vídeo e não tiver um argumento aqui, possa ser que esteja nesse primeiro vídeo, ok? Os livros que eu estou utilizando para fazer a argumentação a favor do purgatório e as argumentações contra o purgatório são esses daqui. A favor do purgatório nós temos esse daqui, Está na Bíblia, os versículos católicos, do Dave Armstrong, 95 passagens bíblicas que fundamentam a doutrina católica, ok? Pela editora Classica Líder, como é que é o nome disso aqui? Eu sempre... Classica Liber, alguma coisa assim. E o que eu estou utilizando com os contra-argumentos é esse daqui, Inovações do Romanismo em Ordem Cronológica, do Carlos Collett, da editora Paracletos, ok? Muito bem, não são só esses dois livros que eu estou utilizando, mas esses dois livros aqui são a base da minha argumentação. Então vamos lá para mais alguns argumentos que tentam apoiar a existência do purgatório e o porquê nós protestantes, ou eu protestante, não acredito em purgatório. O primeiro argumento que o autor vai utilizar aqui, na verdade o primeiro argumento desse vídeo aqui, é que os protestantes, quando vão falar a respeito daquela passagem lá de 1 Coríntios, que os católicos utilizam como base bíblica para a existência do purgatório, quando os protestantes vão falar sobre aquela passagem, eles acabam confirmando o purgatório mesmo sem querer. Mesmo quando eles estão querendo defender a não existência do purgatório, quando os protestantes vão explicar aquela passagem, acabam confirmando a existência do purgatório. Ele vai utilizar, por exemplo, a citação de Adam Clarke, um protestante, e diz que quando o Adam Clarke vai falar a respeito daquela passagem, mesmo ele tentando falar contra a existência do purgatório, ele acaba defendendo essa existência. E aqui eu vou ler a citação do Adam Clarke. Ele fala o seguinte: os escritores papistas poderiam, com igual adequação, ter aplicado a descoberta da longitude, do motor perpétuo ou da pedra filosofal, porque ela fala tanto da primeira quanto de qualquer uma dos últimos. O fogo aqui mencionado, o fogo lá da passagem, tem por finalidade testar a obra do homem, não purificar sua alma, mas o sonho do purgatório se refere à purgação em um outro estado do que deixou o impuro, não a obra do homem, mas o próprio homem. Mas aqui, na passagem, aqui diz-se que o fogo testa a obra, ergo não se trata do purgatório. Traduzindo, o Adam Clarke está falando o seguinte: olha, se você utilizar a passagem lá de 1 Coríntios para confirmar a existência do purgatório, você pode utilizar ela para confirmar a existência da pedra filosofal, do motor perpétuo ou qualquer coisa desse tipo, porque ela não fala nada de purgatório, quanto também não fala nada de pedra filosofal, ok? E ele fala mais ainda, ele fala, olha, o fogo ali da passagem vai testar a obra do homem e não o próprio homem, ok? Essa é a defesa do Adam Clarke. E eu confesso que eu fiquei um pouco confuso com essa argumentação desse livro aqui, porque o autor não disse onde o Adam Clarke, aqui nessa passagem que eu acabei de ler, confirma a existência do purgatório. Ele fala que os protestantes, ao defender a não existência, acabam confirmando a existência do purgatório. Mas ele não explica onde Adam Clarke aqui defendeu a existência do purgatório. Então, sinceramente, nesse argumento aqui, eu nem vi nenhum propósito, nenhuma lógica. Afinal, Adam Clarke não está defendendo a existência do purgatório e ele também não me disse onde o Adam Clarke aqui caiu em contradição. Mais um argumento do Dave Armstrong para a existência do purgatório. Na verdade, esse não é bem um argumento, é uma defesa do ataque protestante. Segundo Dave Armstrong, Matthew Henry
ao escrever sobre a criação do purgatório, diz que o purgatório foi criado somente na Idade Média e mesmo assim ele só foi criado porque existiam pessoas poderosas na igreja que não queriam largar o seu pecado, mas também não queria que os padres, papas, falassem que ele iria para o inferno. Então, a Igreja Católica criou o purgatório para dizer para essas pessoas que eles não precisavam largar totalmente os seus pecados, principalmente o pecado ali da luxúria e tal, porque quando eles morressem, eles poderiam expurgar esses pecados no além-morte, ok? E Matthew Henry realmente faz essa acusação, tanto que nós temos a citação aqui do Matthew Henry dizendo exatamente isso, ok? Dizendo o seguinte, nessa passagem, ele está falando daquela passagem de 1 Coríntios, nessa passagem das Escrituras, os papistas encontraram sua doutrina do purgatório, a qual é certamente feno e palha. Uma doutrina nunca originalmente extraída das Escrituras, mas inventada em tempos bárbaros para alimentar a avareza e a ambição do clero, ao custo daqueles que preferiam abrir mão de seu dinheiro do que de sua luxúria, pela salvação de suas almas. Ela não pode ser aprovada por este texto. Então aqui nós temos a citação do Matthew Henry, e o Matthew Henry faz a acusação sim, que o purgatório surgiu apenas na Idade Média, e mesmo assim ele surgiu unicamente porque as pessoas eram luxuriosas e elas preferiam dar contribuições, indulgências para a igreja do que largar o seu pecado, ok? E aí o Dave Armstrong vai falar primeiro que é mentira, que o purgatório não teria surgido na Idade Média, que muito antes disso o purgatório já era uma doutrina da Igreja Católica, e para utilizar e para defender essa tese de que há muito tempo a Igreja Católica já falava de purgatório, ele vai colocar nessa mesma página diversas citações de Santo Agostinho. E essas citações dão a entender que Santo Agostinho acreditava sim em purgatório e ele acreditava então nessa doutrina. Ora, Santo Agostinho é bem anterior à Idade Média, ok? Então, não há nenhum sentido em dizer que foi na Idade Média se Santo Agostinho já falava de purgatório. Eu vou ler apenas uma dessas passagens que Santo Agostinho dá a entender que acreditava em purgatório. Ele diz o seguinte: após esta vida, teremos ou o fogo purgatorial ou a eterna punição. Tem uma outra passagem aqui, rapidinho. Mas nem todos os que sofrerem punições temporais após a morte sofrerão as punições eternas, que virão em seguida a aquele julgamento. Então, dá a entender que Santo Agostinho acreditava sim em purgatório, ok? Bem, o que acontece é que aí, para contra-argumentar isso, eu preciso utilizar esse livro aqui, que vai nos falar que a Igreja Católica criou o purgatório somente em 1439. Em 1438, houve um concílio da Igreja Católica na cidade de Ferrara. Esse concílio começou a falar sobre a doutrina do purgatório. Esse concílio arrastou-se até 1439 em uma outra cidade chamada Florença, e somente em 1439, no concílio de Florença, que a Igreja Católica determinou a doutrina do purgatório como uma doutrina católica. 1439 é o auge da Idade Média. Então, Matthew Henry não está tão errado. Ele falou que a doutrina do purgatório nasceu na Idade Média, ou foi confirmada pela Igreja Católica na Idade Média, e foi isso que aconteceu no Concílio de Florença, 1439, ok? Ainda mais, o Matthew Henry, e aqui esse livro, vai dizer o seguinte: a doutrina do purgatório é totalmente desconhecida da igreja primitiva. Por mais que a Igreja Católica possa falar que os pais da igreja falavam a respeito de purgatório, os textos são somente indicativos, talvez numa leitura igual se faz a leitura do texto de 1 Coríntios, então não há nenhum texto assim confirmatório, mas na igreja primitiva, ali, mesmo dentro da Bíblia, ou mesmo logo depois ali da morte de João, que deve ter sido o último apóstolo a falecer, não há existência de purgatório. Você não olha para a igreja primitiva e vê qualquer conexão com o purgatório, ok? E mais, Santo Agostinho, será que era mesmo isso que ele queria dizer? Será que Santo Agostinho queria falar realmente que existia um purgatório? Além do mais, nesse livro aqui,
nós temos uma citação dos monges beneditinos em 1686, onde eles vão falar a respeito do purgatório. O purgatório foi criado em 1439 e aí em 1686 os monges beneditinos vão falar a respeito dessa criação. E eles dizem o seguinte: não é coisa estranha, na verdade, que Ambrósio tivesse escrito desse modo acerca do estado das almas, mas parece quase incrível a incerteza e inconsequência dos santos padres sobre a questão desde os primeiros tempos apostólicos até o pontificado de Gregório IX e até o concílio de Florença. Olha, os próprios monges beneditinos estão citando o concílio de Florença. Isto é, por espaço de quase 14 séculos, porque não somente diferem um dos outros, como é natural que suceda em matérias ainda não definidas pela Igreja, mas até não são bastante consistentes consigo mesmo. O que os monges beneditinos falam nessa citação? Eles falam o seguinte: ora, Ambrósio deve ter falado sim a respeito do purgatório, dado a entender a existência do purgatório, mas isso não é certo. E até o concílio de Florença nada era certo sobre a questão do purgatório. E o mais, esses monges vão dizer que as pessoas que defendiam o purgatório, elas não eram muito firmes naquilo que defendiam, nem elas pareciam ter certeza da existência do purgatório. Mais um argumento do Dave Armstrong para a existência do purgatório. Na verdade, esse nem é um argumento, é simplesmente ele falando que João Calvino, ao corrigir Agostinho, ele não teria capacidade teológica e intelectual para corrigir Santo Agostinho. Então, há um período aqui do livro onde ele vai citar que Agostinho fala, que João Calvino fala que esses homens lá antigos que adotavam a existência do purgatório, eles na verdade estavam pegando crendices populares e trazendo para dentro da igreja, mas que ao se vislumbrar as escrituras, fica fácil notar que não havia qualquer referência ao purgatório. E aí é como se ele estivesse corrigindo Santo Agostinho. E aí o David Armstrong vai dizer o seguinte: quem é João Calvino para corrigir Santo Agostinho? Esse não é um bom argumento, né? Porque uma verdade é verdade dita por qualquer pessoa e uma mentira é mentira dita por qualquer pessoa. A verdade e a mentira não muda só porque quem falou é mais importante do que outra pessoa. Então, se eu falo que 2 mais 2 é 4 e vem um matemático e diz que 2 mais 2 é 5, eu ainda estou certo e o matemático está errado. Ok? Então, uma verdade ela não muda simplesmente porque quem falou parece ser mais importante do que outra pessoa que falou. Então, esse argumento eu acho que, na verdade, nem é próprio para a Igreja Católica, porque a própria Igreja Católica não acredita em muita coisa que Santo Agostinho acreditava. Então, como é que ela fala que ninguém pode, corrigir Santo Agostinho, sendo que a própria Igreja Católica, ao longo dos anos, corrigiu Santo Agostinho? Deixou de utilizar alguns textos de Santo Agostinho como base da sua fé. Então, esse argumento ad hominem, ele não convém nem para os protestantes, nem para a Igreja Católica. Finalizando, o último argumento desse livro é o seguinte: David Armstrong vai dizer o seguinte, que Agostinho sabia e confiava sim na existência do purgatório, inclusive porque ele orou pela sua mãe morta. Existe um relato de que quando a mãe de Agostinho estava prestes a morrer, ela pediu para que quando ela morresse, Agostinho orasse por ela, ok? Acontece que aí nós temos João Calvino falando o que deve ter acontecido, por que Agostinho orou pela sua mãe morta. E aí temos essa passagem aqui, diz o seguinte: isto foi obviamente um pedido de uma velha mulher, o qual o filho não testou contra as normas das escrituras, mas ele desejava a aprovação dos outros pela sua natural afeição. Traduzindo, João Calvino vai dizer, olha, Santo Agostinho orou pela sua mãe morta porque ele estava consternado, porque ele queria cumprir o desejo da sua mãe, mas ele não testou essa doutrina com base nas escrituras. Por isso ele cometeu esse equívoco, ok? Bem, ainda que eu acredite realmente que Santo Agostinho deve ter orado pela sua mãe morta porque estava com forte emoção e lembrou-se da promessa que fez à sua mãe,
nós temos uma citação muito mais direta a respeito do que Agostinho pensava do purgatório. Essa não é uma citação assim que dá a entender, é uma citação direta. E olha só o que Agostinho diz quando perguntado a respeito do purgatório. Diz o seguinte: a fé católica, apoiando-se na autoridade divina, crê que o primeiro lugar é o reino dos céus e o segundo, o inferno. Então ele está dizendo que existem dois lugares, o reino dos céus e o inferno. Desconhecemos completamente outro terceiro lugar. Ainda mais, sabemos que a Escritura não fala de tal lugar. Então nós temos Santo Agostinho falando explicitamente que ele acredita unicamente na existência de dois lugares, o reino dos céus e o inferno, e que as Escrituras, Santo Agostinho está dizendo, olha, as Escrituras não falam e não dão sustentação a um terceiro lugar. Agora eu vou falar de outros argumentos desse livro aqui para a não existência ou por que protestantes não acreditam no purgatório, ok? São alguns outros argumentos que ele coloca aqui e que não são rebatendo argumentos daqui, são argumentos protestantes mesmo para a não existência do purgatório. Bem, o primeiro deles é o seguinte, ele vai dizer, e ele começa o livro com esse argumento, dizendo que o purgatório é a cozinha da Igreja Católica. O que ele quer dizer com isso? Que muito daquilo que a Igreja Católica professa, pratica, vem dessa doutrina, vem da crença de que exista um purgatório. E se você tirar essa doutrina da Igreja Católica, muita coisa do que ela faz simplesmente vai desaparecer, né? Então, por exemplo, missas que são rezadas para os mortos, isso iria desaparecer, afinal de contas não adiantaria mais orar pelos mortos. Se você tem indulgências, se você tem certas promessas sendo pagas para que pessoas saiam do purgatório, esse tipo de coisa, tem uma série de coisas que a Igreja Católica faz em função disso. E se tirar o purgatório, ela deixaria de fazer. Ele vai até chegar ao ponto de falar o seguinte, muito daquilo que entra nos caixas da Igreja Católica é baseado nisso, de pessoas que querem que os seus parentes que já se foram saiam do purgatório. E se você tira isso, você vai tirar uma boa parte da renda da Igreja Católica. Bem, quanto a isso, é um argumento que está aqui. Eu não vou, obviamente, acusar a Igreja Católica de criar algo simplesmente para ganhar dinheiro, ainda que eu acho totalmente possível. Não só a Igreja Católica, nós temos uma porrada de igreja protestante inventando uma porrada de coisa para tirar dinheiro das pessoas. Mas eu acredito que, eu quero ser benigno e acreditar que foi um erro de interpretação e foi algo que foi desenvolvido ao longo dos tempos, virou uma tradição católica e hoje realmente ficaria muito difícil para retirar essa doutrina sem abalar os fundamentos da fé católica. Um outro argumento muito importante a respeito da não existência do purgatório, e eu acredito que esse é um argumento muito importante, muito valioso, é o seguinte: o purgatório, ele anula ou no mínimo rebaixa a questão do perdão de Cristo na cruz. Vou explicar melhor. Imagine o seguinte, Cristo veio, despiu-se da sua glória, veio à terra, morreu na cruz para perdoar o meu e o seu pecado. E aí, quando você está em Cristo, seus pecados são perdoados. Mas veja só, se os meus pecados são perdoados em Cristo e foi pela sua morte vicária que esses pecados são perdoados, por que eu vou ter que pagar de novo pelos pecados quando eu morrer? O sangue de Cristo e a morte de Cristo não foi suficiente para me limpar do pecado? Ainda tem sujeira aí? E eu disse lá no primeiro vídeo, eu acredito que se o sangue de Cristo não me limpar do pecado, nada mais pode me limpar. Então, ele rebaixa o perdão. Seria a mesma coisa de eu dizer para você o seguinte: imagine que você esteja me devendo um dinheiro. E aí eu fale o seguinte: eu perdoo você. Você está perdoado dessa dívida. Mas depois de algum tempo eu passo a te cobrar aquela dívida. Ora, na verdade eu não perdoei coisa alguma. Se eu estou te cobrando novamente é porque não houve perdão. Ou eu vou pagar duas vezes. Da seguinte forma: Cristo veio e pagou pelos meus pecados, ok? Ele pagou pelos meus pecados. Lá naquela cruz, todos os meus pecados estavam ali. E aí agora, depois que eu morro, eu vou pagar por esse pecado novamente? A dívida vai ser paga duas vezes? Então, para mim,
esse talvez seja o principal problema do purgatório. Ele rebaixa a cruz de Cristo. A cruz de Cristo não foi suficiente. É a cruz de Cristo mais o purgatório. Cristo pagou, sei lá, 70%, 80% dos meus pecados, mas 20% sou eu que vou ter que pagar. Ele rebaixa a obra de Cristo. Quando Cristo falou está consumado, ele quis dizer ali na sua totalidade, olha, tudo está aqui, tudo foi incluído aqui, não há dívida fora daqui. Mas se eu vou para o purgatório e eu vou ter que expurgar os meus próprios pecados, a morte de Cristo me parece que foi no mínimo rebaixada como parte do pagamento e não como pagamento total dos meus pecados. Mas um argumento desse livro aqui para a não existência do purgatório é que, olha, se o purgatório não está nas Escrituras, ele não pode ser regulamentado pelas Escrituras. Ele vai ser regulamentado por coisas fora da Escritura. E quando eu dou esse poder a uma igreja, seja ela católica ou protestante, eu corro o risco de ter pessoas manipulando isso. Vou explicar melhor. Ora, as regras para céu e inferno são definidas pela própria Escritura. A Escritura define como você faz para chegar em cada um desses lugares. Mas quando eu tenho o purgatório que não está estabelecido na Bíblia, então sou eu que crio as regras. Então, se foi eu que criei o lugar, eu vou criar as regras daquele lugar. E aí eu posso manipular da maneira que eu quiser. Então, se eu quiser dizer, como foi feito na Idade Média, se eu quiser dizer que, olha, para que o seu parente saia do purgatório, você precisa pagar indulgências para a igreja, eu posso dizer. E depois eu posso, inclusive, contradizer isso, porque, na verdade, o que eu estou fazendo é o seguinte: esse lugar foi criado pela igreja, então é a igreja que determina como se entra, como se sai desse lugar. E isso é muito perigoso. É um perigo muito grande quando nós começamos a acreditar em coisas que não está na Bíblia, seja na igreja católica, seja na igreja protestante. Eu acho que a igreja protestante, até de uma maneira geral, faz mais isso, né? Cria certas coisas muito mais do que a igreja católica. A igreja católica, para se criar as coisas, é um rito muito mais demorado. A igreja protestante abre uma ali na esquina que fala alguma besteira e começa a disseminar. Mas mesmo assim, quando eu crio alguma coisa, o poder de regulamentar aquela coisa vem parar nas minhas mãos. E aí eu posso regulamentar do jeito que eu quiser. E isso é muito perigoso. E o purgatório já foi utilizado pela Igreja Católica em certas épocas de maneira muito, muito danosa aos seus fiéis. Então, esse é um grande problema de não respeitar literalmente as Escrituras no sentido de estabelecer somente o que as Escrituras diz. A igreja poder criar outras coisas para fazer, outros lugares para se estar, infelizmente, pode ser utilizado desta forma. E o último argumento desse livro, tem outros, mas o último argumento que eu achei relevante falar a respeito é o seguinte: existem alguns padres e alguns bispos da Igreja Católica que vão dizer que, desde o início, os pais da igreja oravam pelos mortos. E se eles oravam pelos mortos, eles estavam orando para que esses mortos saíssem do purgatório e fossem ao paraíso. Mas isso complica ainda mais a doutrina da Igreja Católica. Isso porque lá no início, quando começou essa questão de se orar pelos mortos, quando você vai ver lá até o século 6, 7, pessoas orando pelos mortos, ele não orava simplesmente pelos seus parentes. Ele colocava na oração também os profetas, ele fala aqui, colocava os profetas, os apóstolos e até a Virgem Maria era colocada nessas orações pelos mortos. Agora veja bem, a Igreja Católica jamais pensaria que alguém teria que orar pela Virgem Maria para que ela saísse do purgatório e fosse para o paraíso. Segundo a doutrina da Igreja Católica, Maria com certeza jamais passaria pelo purgatório. Os apóstolos, os santos, jamais passariam pelo purgatório. Então, como é que essas pessoas oravam pelos apóstolos, oravam pela Virgem Maria, sendo que essas pessoas não estariam no purgatório? Então, até a própria oração aos mortos não pode servir de base, de fundamento para a existência do purgatório, porque se servir de base, isso queria dizer que existiam pais da igreja que oravam para que Maria saísse do purgatório.
E isso seria uma heresia muito maior na Igreja Católica. Então, quando lá os pais, os antigos, oravam a respeito dos mortos, eles estavam orando de uma maneira geral por todos os mortos, pelos todos os santos. Eles não estavam orando para que os mortos saíssem de um lugar e fossem para o outro. Porque se assim fosse, eles também estariam acreditando que os apóstolos e Maria teria ido para o purgatório e precisavam de oração para sair de lá. Então, esse é mais um argumento muito interessante desenvolvido nesse livro aqui. Muito bem, pessoal, esse é o final dos argumentos a respeito da existência ou da não existência do purgatório. E a minha intenção aqui é colocar para vocês algumas doutrinas e o porquê que nós protestantes não acreditamos nela. Deixa aí embaixo uma doutrina que nós protestantes não acreditamos e que você gostaria de ver os argumentos aqui no canal, ok? Fica aqui a dica desses dois livros, tanto para você entender a fé católica, como para você também entender os argumentos dos protestantes do porquê que eles não confirmam algumas doutrinas do catolicismo, ok? Entenda um argumento primeiro. Eu lembro que quando eu fui começar a estudar a respeito do purgatório, eu pensava outra coisa extremamente diferente. Isso porque eu nasci no lar cristão, nasci no lar protestante, e muito daquilo que eu via na Igreja Católica era simplesmente preconceito, ou seja, eu imaginava que o purgatório fosse outra coisa, e esse livro me ajudou a entender pelo menos a doutrina, entender um pouco realmente o que eles acreditam que seja o purgatório, ok? Ainda que eu continue não concordando. Então, fica aqui a minha dica para você ler esses dois livros, vai te dar fortes bases e você vai entender aqui a fé católica e vai entender aqui o porquê que os protestantes não confirmam as mesmas coisas que o catolicismo confirma. Ok? Ficou afim de um desses dois livros? O link vai estar lá embaixo na descrição desse vídeo. Comprando por esse link você ajuda o nosso canal. Não saia sem deixar o seu joinha, inscreva-se no canal. Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.